Mano, Genshin Impact foi um jogo que eu joguei desde o lançamento, só que ele ferrou com a minha cabeça, cara. E aí hoje eu quero contar um pouco de como que isso aconteceu. Pra quem não sabe, Genshin Impact é um jogo de ação, exploração, com mundo aberto, tem os elementos gacha, mas assim, imagino que vocês já conheçam ele é bem famoso. E tipo, já vou adiantando que não tem nada de errado com gostar do jogo, se divertir, porque o jogo ele tem realmente diversas qualidades. Essa situação foi bem mais pessoal pra mim. Pode até ter mais gente com essa mesma situação, mas se você tá se divertindo de forma saudável, cara, eu fico feliz por você. Bem, a história começa quando os meus amigos vieram me recomendar o jogo. Então, tem esse jogo aqui, tal de Genshin Impact. Ele é tipo o Breath of the Wild, só que com personagens de anime. Dá uma olhada aí pra ver se tu gosta. Aí ok, né? Eu decidi dar uma chance. De começo, eu tava meio triste porque não tem customização de personagem. Tipo, eu adoro poder customizar o personagem em jogo, principalmente que é um jogo aberto, jogo de exploração, não sei o que, RPG. Nossa, eu queria fazer minha própria personagem, mas não. Mas assim, eu relevei. O jogo era divertidinho, ele tinha um mapa grande pra explorar, ele tinha uma historinha legalzinha e tinha umas lutinhas maneiras, os designs eram daorinha, etc. Mas como eu falei antes, o jogo é um gacha. Ou seja, pra eu ter os personagens mais fortes, vai depender da sorte. E meus amigos tiveram muita dessa sorte logo de cara. Eles conseguiram os personagens mais fortes logo nos primeiros dias. E eu não tive essa mesma sorte. Eu tentava e não conseguia de jeito nenhum. Nesse jogo, tem duas formas de conseguir rolar no gacha. Uma delas é comprando esses créditos pra rolar, com dinheiro real mesmo. Coisa que eu não costumava fazer, porque é bem salgado assim pro brasileiro ter que pagar, tipo. Mas a outra forma, que era o que eu fazia, era realmente fazendo as coisas dentro do jogo. Fazendo algumas missões e tal, a gente acabava ganhando algumas frações minúsculas desses créditos. Aí de pouquinho em pouquinho a gente ia juntando até que uma hora a gente conseguia rolar. Uma vez. Nota, normalmente a gente tem que rolar umas 90 vezes por aí pra garantir um personagem. E tem um outro problema. Essas missões não são infinitas. À medida que você vai fazendo elas são feitas, então elas vão acabando. Com exceção das famigeradas missões diárias. 4 missões aleatórias que te dão essas frações de créditos uma vez por dia. Fazendo elas, dá pra rolar uma vez a cada 2 dias, mais ou menos. E aí que vem o problema. Você se sente obrigado a jogar todo dia se você quiser ter uma chance de rolar de graça. Se algum dia você não quiser jogar, você vai estar desperdiçando essa oportunidade de juntar os créditos pra quando vier um personagem que você queira muito. E aí depois de quase um mês tentando, finalmente veio uma personagem de 5 estrelas pra mim. A Kiki, ou Titi, eu não sei, que é uma zumbizinha curandeira. Diferente dos outros personagens de 5 estrelas, ela não era realmente muito feita pra combate. Ela não dava muito dano, aí eu demorava uma eternidade pra derrotar alguém. E meu dedo ia ficando cansado, cara. De tanto clicar. E aí eu ficava entediado, não queria jogar, ficava chato. E aí, eu decidi parar de jogar. Até que um dia, eu vi uma live da Mimi jogando. E aí eu perguntei, ô Mimi, ainda vale a pena jogar Genshin hoje em dia? Aí depende, né, Luma? Se você levar o jogo muito a sério assim, não vai ser divertido, não. Agora, tipo, se você jogar pra acompanhar a história, seguir jogando com os bonequinhos lá, é divertido. Spoiler. Eu não segui o conselho dela. Quando eu voltei a jogar, eu consegui dar a sorte de pegar 2 personagens 5 estrelas na época, assim, um seguido do outro. Que um era o Xiao e a outra é a Mona. E isso acabou me dando mais vontade de continuar jogando. Só que tinha um problema. Nesse período que eu fiquei fora, tiveram 2 eventos com as histórias super importantes. E esses eventos introduziram personagens novos, desenvolveram outros personagens, o universo do jogo, um monte de coisa maneira. E quem não jogou na época ficou sem saber disso. Porque os eventos nunca mais voltam. E isso gerou em mim um sentimento que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Isso traduz mais ou menos como medo de ficar de fora. Basicamente, por eu ter perdido aqueles eventos e ter ficado boiando na história do jogo, eu passei a ficar muito obcecado por fazer esses eventos. Porque assim, eu ficava com medo de repente aparecer um evento que alguma coisa era importante e aí eu, mais uma vez, perder essa parte relevante da história e, como o nome já diz, ficar de fora. E era um porre toda vez que tinha um evento novo. Eu tinha que fazer ele. Mesmo eu querendo gastar meu dia fazendo outra coisa, eu tinha que ficar o dia inteiro fazendo aquele evento e lendo diálogos enorme dos personagens e eu nem tava nem aí pra eles. Enfim, certo dia, eu dei mais uma sorte no gacha. E eu consegui uma nova personagem, a Rutal. Ela na hora se tornou minha main. Era super divertido jogar com ela, era forte, ela tinha um potencial enorme ainda de ficar mais forte. E eu devo admitir, eu gosto dessa personagem até hoje, ela é bem maneirinha e tal, mesmo eu tendo parado de jogar. E junto com isso, também tinha uma nova expansão pra vir. A expansão chamada Inazuma. E eles já estavam introduzindo a próxima antagonista,
protagonista, a Raiden Shogun. E eu tava bem imerso na história naquela época, e eu realmente sentia as dores do povo de Inazuma, e eu tava doido pra ter a oportunidade de encher a Raiden de porrada. E aí vem o outro problema, um certo complexo de inferioridade começou a surgir. Minha Hu-Tao, ela parecia forte e tal, ela não tinha dificuldade de fazer as coisas dentro do jogo, mas de vez em quando aparecia um vídeo no TikTok ou no YouTube de uma Hu-Tao de sei lá quem, vindo de sei lá qual canto do mundo, que dava um peteleco e dava 1 milhão de dano num golpe só. E aí a minha Hu-Tao não dava nem 10% disso. E aí eu ficava me questionando, o que tinha de errado com a minha Hu-Tao? Eu ia pesquisar, eu ficava vendo um monte de vídeo, como que eu aprimoro ela, como que eu deixo ela mais forte, como que eu jogo melhor. E aí eu ficava tentando entender, juntar mais créditos e mais créditos pra poder rolar nos companheiros, nas armas pra ela. E aí vem outro problema. Pra deixar uma personagem forte no jogo, a gente precisa de uma coisa chamada artefatos. Os artefatos são uns tipos de acessórios que a gente consegue fazendo algumas masmorras específicas, e a gente só consegue fazer um número limitado de vezes por dia, igual as missões diárias. Só que os artefatos, eles são completamente aleatórios, e eu nem vou me arriscar a explicar toda a maluquice que é pra conseguir um artefato perfeito, porque beira o impossível. Mas basicamente, toda vez que eu jogava o jogo, eu entrava pra fazer as missões diárias e obter artefatos novos, na esperança de deixar a minha Hu-Tao mais forte. Eu não queria nem mais saber da história, eu não queria saber da exploração, eu tinha me tornado obcecado em deixar ela cada vez mais forte, custe o que custar. E então, eu tinha chegado no ápice. Eu havia conseguido a arma perfeita pra ela. Eu havia montado um time perfeito pra ela. Ela causava tanto dano que o mundo inteiro se tornou irrelevante, pois ela derrotava todo mundo sem esforço. Então estava na hora de enfrentar a Raiden, testar todo o meu progresso. Então, eu enfrentei ela, mas na hora que eu ia derrotá-la, a história me impediu. A luta foi interrompida. E aí, ao invés de eu poder, finalizar ela, dar o golpe sinistro, a história criou uma solução com amizade. Amizade. Com uma ditadora tirânica. Ela não tinha feito nada pra mostrar que tava arrependida. Nada. Ela só meteu um foi mal, tava doidona e ficou por isso mesmo. E depois disso, ela nem mexeu um dedo pra resolver as cagadas que ela fez com todo o povo do país dela. Todo mundo perdoou ela de uma hora pra outra, mesmo tendo sofrido por anos na mão dela. E ainda por cima, muito jogador também perdoou ela só porque ela é bonita. E aí, a partir dali, nada mais fazia sentido. Todo o esforço que eu tinha feito pra ter a Hu-Tao perfeita foi tudo jogado no lixo. Não importava mais ter a personagem mais forte que tinha, não fazia sentido eu ter uma personagem tão forte, porque quem ditava quem ia ganhar ou perder era só a história do jogo. Eu tinha deixado de fazer várias missões espalhadas pelo mundo só pra focar em fortalecer a Hu-Tao. E enquanto isso, a maioria dos jogadores reclamava que tinha feito tudo e não tinha mais o que fazer no jogo. E eu ainda tinha um monte de missão pra fazer e eu nem tinha mais energia nenhuma pra ficar fazendo elas. Eu continuei jogando por mais um tempo, entrando todo dia, juntando recursos, pegando uns personagens aleatórios, tudo por conta do FOMO, tudo pra não perder alguma futura possibilidade hipotética de algo incrível acontecer e algum evento super relevante aparecer. Mas naquele ponto eu dizia pra mim mesmo que se eu parasse de jogar, eu nunca mais iria voltar. Mas depois de um tempo, eu conheci outro jogo. Eu conheci o Final Fantasy XIV. E esse jogo foi a chave pra eu me livrar de vez do Genshin Impact. Mas eu acho melhor explicar isso num outro vídeo dedicado só pra ele. E muito obrigado por ter visto até aqui. Ah, e não esquece de dar uma olhada também na minha série, o Neon Squad. É uma série que eu faço muito carinho, eu gosto muito do resultado que tá ficando e eu quero muito que vocês vejam. E também não se esquece, é claro, de deixar um like, se inscrever, ligar o sininho, essas paradas. E é isso aí, te vejo em breve. Só sente um pouco a brisa e deixa eu te guiar. Joga o fio na nuca, comandado por IA. Uma vez aqui dentro, cê não vai querer voltar. Vem dois datas gregas, vai por rave, é o que há. Achei no toque, vai ter desses. Me sinto ao contrário in the runway. Metaverso fora baixo, running highways. Desconectei, contra já, ei. Viciado em megabyte, já joguei 6. Traficando mega drive, vendo quem, Luzes flash estão piscantes para Sir Jace, ei, oh.